Fato é, gente, que o Fluminense chega ao fim da temporada, a meu ver, de uma temporada que parece ter sido até razoável, porque ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, porque chegou à semifinal da Copa do Brasil e porque chegou em quarto lugar na Copa do Mundo de Clubes. Porém, eu entendo que para um clube do tamanho do Fluminense, chegar a uma final, a um fim de temporada sem nenhuma conquista, eu acho que jamais dá para considerar uma boa temporada em se tratando de um clube grande. Não entendo dessa forma. Acho que sim, 2024 foi pior, porque embora o Fluminense tenha conquistado a Recopa no início do ano, acabou lutando contra o rebaixamento até o último momento do Campeonato Brasileiro. Sim, esteve muito ameaçado de rebaixamento e esse ano foi mais tranquilo. Teve alguns resultados que dá para considerar resultados razoáveis, como os que eu já citei aqui. Dito isso, o técnico Zubeldia, ele está prestigiado com a diretoria, embora não tenha conquistado o título, embora, a meu ver, tenha sido eliminado de forma frustrante na Copa do Brasil por um time que, na teoria, né, dias antes do jogo, era considerado mais fraco que o Fluminense. Já dissemos aqui ontem, o Vasco está com a mão na taça, a meu ver, ou está pelo menos com muita possibilidade de conquistar a Copa do Brasil nesse próximo domingo, com uma vitória simples no Maracanã contra o Corinthians. Mas dias antes disso acontecer, dias antes da semifinal da Copa do Brasil, era tido como por praticamente todo mundo, como o patinho feio da decisão dos quatro envolvidos: Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco. Então, o Fluminense era franco favorito, na opinião de muita gente, e fez duas partidas em que foi inferior ao Vasco. Perdeu, foi eliminado legitimamente, com justiça. Então passou quem estava melhor e há um entendimento de uma certa frustração, não apenas minha, mas também de torcedores do Fluminense em geral e de parte da diretoria. Mas o Zubeldia continua prestigiado, deve ser mantido como treinador para 2026. O planejamento está sendo discutido com ele, então nada indica que ele vá sair. Eu tenho aqui os números do Zubeldia desde que ele assumiu o Fluminense apenas 3 meses atrás, tá? Ele não ficou tanto tempo assim no cargo. Ele tem 18 jogos à frente do Fluminense, 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Repetindo, dos 18 jogos, 11 vitórias, apenas 3 empates e 4 derrotas, sendo uma delas para o Vasco agora nessa eliminação no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Gols com Zubeldia pró 26, gols contra 12, média de gols marcados por jogo melhorou um pouco. O Fluminense é um time que tinha muita dificuldade em marcar gols. A média de gols marcados, 1,44 e gols sofridos, 0,67. Eu acho que o Zubeldia fez um trabalho razoável. Eu classificaria como razoável o trabalho dele. Satisfatório, eu acho que passaria por uma classificação, no mínimo, para a final da Copa do Brasil, mas eu acho o trabalho dele razoável, com poréns, com problemas de aproveitamento de jogadores mais jovens, com problemas de conservadorismo na hora de pensar um pouquinho diferente, inclusive para soluções onde o time tem problemas crônicos, como a posição de centroavante, onde ele tinha opções, onde ele poderia ter pensado coisas diferentes, inclusive jogar sem centroavante, e preferiu o conservadorismo, preferiu morrer abraçado com a convicção de jogar com o Everaldo, por exemplo, até o fim do ano. Então, eu acho que o Zubeldia não fez um trabalho ruim, mas não dá para dizer que fez um trabalho bom. Eu acho que é um aproveitamento e um trabalho razoável, com uma melhora, com uma evolução na questão coletiva do time. O Fluminense passou a jogar melhor, sim, mas ainda com problemas em relação à escolha de jogadores, em relação a ter sido um pouco conservador em excesso nessa reta final, o que custou, a meu ver, inclusive, a eliminação da Copa do Brasil. Razoável, você acha que está de bom tamanho ou você pensa diferente, Bandeira, em relação ao Zubeldia? Olha, é difícil analisar porque foi um curto período de tempo e nesse curto período ele levou o Fluminense à quinta colocação. A gente debatia aqui, Fluminense, Botafogo, Bahia, quem vai chegar à fase de grupos da Libertadores. Em determinado momento ficou muito essa disputa e no Brasileirão ele foi bem. Eu confesso que esperava mais na semifinal da Copa do Brasil, só que aí o Diniz também foi muito bem. Tinha um adversário que se tornou forte nas semifinais do outro lado. De razoável para bom, mas eu manteria o trabalho porque eu acredito que com o Zubeldia tendo feito o que fez na, entre aspas, correria, com uma pré-temporada, um trabalho começando desde o início do ano, ele pode ter um aproveitamento maior e dependendo, claro, das contratações. E acredito, lógico, que ele vai participar com a diretoria de tudo que o Fluminense for fazer no mercado. Então, se a pergunta é, o Zubeldia tem que permanecer no Fluminense? Ao meu ver, sim, acredito que ele possa vir a crescer com o elenco. E é interessante, porque
Ele saiu do São Paulo, grande parte da torcida do São Paulo não gosta do Zubeldia e queria muito o Crespo de volta, até por conta de uma questão emocional. O Crespo foi campeão paulista lá no São Paulo depois de muito tempo, mas o trabalho do Crespo no São Paulo, se comparado ao do Zubeldia no Fluminense, é muito inferior. Sabemos que o São Paulo hoje está uma bagunça, tem muitos problemas extracampo, mas o Beldia passou por cima de tudo isso e o Renato Gaúcho falava que o trabalho dele era nota 10, chegou à semifinal da Copa do Mundo, mas quando o Zubeldia chegou ao Fluminense, os resultados começaram a chegar e depois o desempenho também. Em vários jogos, o desempenho do Fluminense foi muito bom. E, Ilan, em jogos cruciais, naquela sequência de 4 times importantes, né, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Mirassol, venceu o Flamengo, empatou com o Cruzeiro e Palmeiras fora, jogando melhor, podemos dizer, que todos esses adversários. E isso não é por acaso, um treinador incompetente não faria isso na sorte. 1 ou 2 jogos, talvez. 4 jogos em sequência, eu vejo que o Zubeldia tem muito a crescer aí com o Fluminense.